Sérgio Olímpio Gomes, mais conhecido como Major Olímpio, será o primeiro policial militar a ocupar uma cadeira no Senado Federal. Ele foi eleito senador pelo PSL de São Paulo com mais de 9 milhões de votos. Atualmente, preside o partido no estado e exerce o mandato de deputado federal. Major Olímpio tem 56 anos, nasceu em Presidente Venceslau e entrou para a Polícia Militar em 1978. É formado em Direito, Jornalismo e Educação Física e já foi filiado a outras siglas. Nesta conversa, ele fala da nova composição de forças políticas no Congresso e defende a segurança como pauta prioritária. Major Olímpio, muito obrigada por abrir espaço na sua agenda corrida, em especial nesse período de transição, para conversar com a gente. Para mim é uma satisfação e eu agradeço essa oportunidade de prestar contas, que sempre alguém que está na área política tem obrigação sempre da prestação de contas. E nada mais do que uma oportunidade feita essa para me apresentar, dizer dos propósitos, dizer do que foi feito, a possibilidade de realizar. Então, só posso agradecer. O senhor é o primeiro policial militar a ocupar uma cadeira no Senado Federal, né? Vai ocupar a partir do início do ano. O senhor tem um compromisso específico com esta categoria no seu mandato? Olha, claro que sim, né? Eu ingressei na Polícia Militar de São Paulo com 15 anos de idade em 1978. Então, são mais de 40 anos e meio. Mas o meu compromisso, num espectro maior, é com a segurança pública. Logicamente, eu tenho um sentimento até corporativista em relação à minha Polícia Militar. Mas nós temos que enxergar sempre a segurança de forma sistêmica, com muito respeito a todos os órgãos que interagem para a segurança pública e no esforço de comunhão sempre. E é este o ponto vital para a sociedade brasileira. Nós acabamos de sair agora de uma campanha onde a questão da segurança ela ganhou até um aspecto maior para a população do que a própria economia, muito embora tenhamos quase 14 milhões de desempregados no país. Um apelo nacional o tempo inteiro. Sem a menor dúvida. E se você ainda enquadrar ainda a questão dos crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, dentro desse guarda-chuva maior da segurança, aí disparadamente foi o assunto de maior atenção pela população brasileira. Porque nós estamos, infelizmente, num país onde nós temos uma estatística oficial de 64 mil pessoas executadas no ano. Por que eu estou dizendo estatística oficial? Porque nós temos mais de 50 mil pessoas desaparecidas por ano também, e que pelo menos um terço dessas pessoas também foram executadas. Então, nós chegamos num quadro que temos quase 100 mil brasileiros sendo executados por ano. Então, minimizar a tragédia da criminalidade é sempre um grande desafio. E o meu, um desafio profissional. Com 15 anos, ainda menino, eu comecei a aprender a fazer um juramento que fiz quando me formei policial, que todos os policiais fazem, de até morrer, se preciso for, em defesa da sociedade. Não é em defesa das pessoas, é em defesa do patrimônio de uma pessoa, do seu brinco, do seu celular. Quantas vezes os policiais vão intervir num crime patrimonial e são agredidos e mortos? Então, uma profissão de altíssimo risco e é a prioridade número 1 de todo cidadão brasileiro. Quando o senhor fala, inclusive, com a morte, o senhor tem sofrido ameaças? Olha, ao longo da vida, pela minha condição profissional, né, em alguns momentos, fala, olha, cuidado que fulano vai querer te matar. Fala, olha, pega a fila. Pela característica de quem trabalha no serviço policial e você tem uma atuação, logicamente você vai provocar a ira de criminosos,
de quadrilhas. Eventualmente, quando você vai, por exemplo, para atuar na área política, se você atua com contundência, nós temos um país onde muitas vezes se quer resolver questões políticas com violência, com ameaça. Você vê, por exemplo, nós não temos um país no mundo onde se executam mais jornalistas do que no Brasil. Porque muitas vezes aquele que está atuando e na sua condição profissional tem a obrigação de agir, acaba confrontando o interesse. Então, isso acaba gerando ameaças de sim. A gente viu na campanha, na própria campanha, o presidente eleito agora, né, na campanha foi esfaqueado, quer dizer, em pleno período político de democracia no país. O caso do Jair Bolsonaro, a tentativa de execução dele, ainda está em curso as investigações para saber todo o espectro envolto em relação àquele atentado, né? As verdadeiras motivações, se houve incentivo, financiamento. Não estamos aqui discutindo se trata de um perturbado mental, mas o induzimento, o financiamento, isso pode ter acontecido, sim, mas aí é um papel de investigação da Polícia Federal e nós confiamos que, ao tempo e com qualidade, se chegará à verdade. Em relação a essa sua pauta no Congresso Nacional, que o senhor deixa muito claro que vai ser na área de segurança, né, a pauta prioritária, eu ainda vou voltar na questão da categoria dos policiais militares. O senhor também usou o termo, existe um certo corporativismo. Nessa direção, como é que o senhor vai tratar a reforma da Previdência com aquelas diferenças? Quer dizer, vai ser para tentar proteger mesmo e manter os policiais, não só os militares, mas as demais categorias, fora de uma nova formulação de Previdência? Olha, não se trata de proteger ou de levar a uma palavra macabra chamada privilégio. Não dá para você comparar situações absolutamente desiguais. Né? Você pega, por exemplo, a condição dos militares, por quanto dos policiais militares, bombeiros militares, dos militares federais, que não têm as mesmas condições e defesas que tem qualquer trabalhador da área pública ou privada. Aos militares é vedado a sindicalização, há uma proibição ao direito de greve e nós não estamos nem discutindo isso, porque quando se tem essas restrições, a Constituição quis dizer, por maior que seja a dor de vocês, a dor da sociedade é sempre maior. O serviço de vocês é tão fundamental para a sociedade que a sociedade não pode passar um segundo sem vocês. Então, os direitos trabalhistas universalmente consagrados não pode ser nessa plenitude para vocês, diante da missão. Também a questão do altíssimo grau de risco, né? O perigo da profissão. Não existe hoje um país onde se matam mais policiais, agentes penitenciários, guardas municipais, agentes socioeducativos do que no Brasil. Se nós pegarmos só em serviço, no ano 2017, foram 520 executados no Brasil. A questão do desgaste profissional, ele é violentíssimo, porque ele arrebenta com o ser humano fisicamente, psicologicamente, socialmente e até espiritualmente. Nós não temos nenhuma profissão na sociedade que tenham tanto suicidas quanto policiais, devido a tratar sempre estar naquele limiar, né, do vida e morte, do altíssimo risco, comungando do sofrimento das pessoas. Então, quando você vai tratar numa questão de previdência, não dá para você igualar essa vulnerabilidade, esse grau de risco, essa obrigação do exercício permanentemente na atividade,
essa obrigação de agir às 24 horas, não interessa se o policial está de folga ou não. Se ele deixar de tomar uma providência, tem um crime acontecendo. Olha, mas são marginais armados. Se ele não tomar a providência, ele está cometendo um crime de prevaricação. Ele pode estar na praia com a família, de férias. Tem que agir. Tá? Eu sou um policial veterano. Continuo sobre a obrigação e o dever legal de atuar sempre. Então, é isso que precisa ser resguardado na própria legislação e até os turnos de serviço. É tudo diferenciado. Quando você pega um policial militar que trabalhe 30 anos no serviço ativo da Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros, por exemplo, ele trabalha em 30 anos 68 mil horas. Um trabalhador que se aposente pelo regime geral de previdência, ele até trabalha mais anos, mas não chega a 60 mil horas. Essas 68 que eu estou te colocando é sem contarmos nenhuma hora extraordinária, porque não dá para você estabelecer hora extra para pagar um policial. O policial está agora nas ruas. Ele pega uma situação, ele prende alguém em flagrante. Ele leva para um distrito para fazer um registro. Olha, o turno dele acabava tal hora. Não acabou. Só vai acabar quando terminar esse registro, quando ele fizer o encaminhamento do preso. Todas as providências podem levar mais 12 horas, mais 24, mais 36 horas. Agora, Major Olímpio, já aproveitando aí também esse gancho, vou tentar, o tempo está bem curtinho já desse primeiro bloco, fazer um ping-pong aqui com o senhor em relação a alguns assuntos da área de segurança. Então, assim, penas alternativas, vamos fazer bate-bola aqui. Penas alternativas, opinião do senhor? Dependendo da natureza do crime, é um caminho para que você possa impor um apenamento do Estado e eu sou favorável. Delação premiada. Esse foi o melhor instrumento que nós tivemos nos últimos anos para poder fazer valer a lei no Brasil. Não fosse a delação premiada, nós não teríamos Operação Lava Jato, nós não teríamos essa limpeza que tem sido feita, essa depuração, condenação de criminosos, principalmente os criminosos do colarinho branco, os criminosos políticos. Então, aqueles que querem acabar com o Instituto da Delação, mas é um dedo duro. Não, isso foi o melhor instrumento, a melhor coisa que aconteceu na legislação penal brasileira nos últimos anos. O uso de snipers nas ações policiais, os atiradores de elite. O sniper é passarinho, aquele passarinho pequenininho americano, são atiradores de elite. Quando você vai para uma atividade policial, você tem o que nós chamamos da gradação do uso da força. A melhor arma da polícia é a argumentação, é a palavra. É resolver as questões e a grande maioria são resolvidas exatamente na persuasão. E você vai tendo as armas não letais, armas letais, até o limite do chamado tiro de comprometimento, que você vai fazer com atiradores especiais. Não vou entrar aqui no quadro do governador do Rio, que num arroubo político, disse, eu vou colocar o sniper para atirar na cabecinha. Sabe? Essa retórica é bonita de se falar, cativa, mas na prática, quem é o responsável por cada vez que empunha uma arma, que puxam a tecla de um gatilho, não é governador que verbalizou, secretário, político, é o policial o responsável. Então, para uma ação onde você vai usar um atirador de escola, um atirador de elite, é uma coisa muito pontual, específica, e quando já se encerraram todas as medidas anteriores nessa gradação do uso da força. Nenhum policial, hoje em dia, ele vai tomar uma medida intempestiva por decidir vida e morte, porque um governador, num arroubo político, diz, olha, agora é para tirar na cabeça. Nós, policiais, não acreditamos mais nesse blá, blá, blá. Major Olímpio, a gente vai continuar essa conversa, inclusive com esse ping-pong, mas aí as pessoas vão ter que esperar até o próximo bloco. Daqui a pouquinho eu volto já.
Estamos de volta. Hoje eu converso com o deputado federal e senador eleito pelo PSL de São Paulo, Major Olímpio. Major Olímpio, a gente encerrou o bloco anterior fazendo um ping-pong por temas. Eu vou continuar nessa abertura de bloco com esse ping-pong. Vamos começar com privatização dos presídios. Qual a sua opinião? Olha, é uma coisa que pode evoluir. Só não caminhou mais no Brasil até agora porque o Estado brasileiro, nós somos muito bons em cobrar as obrigações. Muito difícil, muitas vezes, de cumprirmos. Então, o que acontece? O empresariado diz, olha, se eu fizer um investimento num presídio e depois o Estado parar de me pagar por isso, o que eu faço? Quais são as garantias que eu tenho num contrato? Se você serve merenda numa escola e o Estado para de te pagar, você para de fornecer a merenda e denuncia o contrato. Se você tiver 800, 1.000 presos tutelados, então o empresariado quer ter mais segurança para investir nisso. E o Estado brasileiro precisa. Nós precisamos hoje de pelo menos 40 bilhões de reais para equilibrar a necessidade de vagas carcerárias no Brasil. Então a privatização seria uma boa solução, desde garantidas essas... Garantida, né? E o controle disso sendo feito pelo Estado, fazendo a salvaguarda das funções que são essenciais do Estado, pelas categorias de agentes penitenciários, como servidores do Estado, e numa futura polícia penal, que é o que já estava para ser votado, só não foi votado na Câmara em função da intervenção no Rio. Aí eu estou de pleno acordo. Eu vou aproveitar, eu falei que ia fazer um ping-pong para a gente rapidinho, mas eu falei em presídio, eu me lembrei de uma situação aqui. Quando estava tendo aquela série de massacres nos presídios, vários presos foram mortos, o senhor chegou a fazer uma declaração que gerou muita polêmica, que era vamos Bangu, ou vai Bangu, era mais ou menos assim. Eu estou tentando lembrar por memória, o senhor deve lembrar exatamente a situação, isso gerou uma polêmica muito grande, que era assim, ele está o quê? Sugerindo que também avancem com outros massacres. O que é que o senhor queria dizer exatamente com aquilo? Que eu estava fazendo uma ironia em relação ao descontrole no sistema prisional no Brasil. Eu fiz parte da CPI dos presídios. Há um total descontrole a partir dos mais altos escalões que estão envolvidos nesse processo. Se você perguntar agora o presidente do Supremo, que é o presidente do Conselho Nacional de Justiça, quantos presos tem no Brasil hoje, ele vai te dar um número. Se você perguntar para o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, que é a Procuradora-Geral de Justiça, quantos presos tem no Brasil, ela vai te dar outro número. Se você perguntar para o Departamento Penitenciário Nacional quantos presos você tem, ela vai te dar um terceiro número. E isso dá uma diferença de 100 mil presos hoje. Que 16 estados sequer informam a União de quantos presos tem. É um total descontrole. As quadrilhas mandam no crime de dentro dos presídios. Então, naquele momento, eu estava dizendo, olha, eles vão se resolver sozinhos nisso. Então, foi uma forma de fazer uma ironia diante desse descontrole do Estado. Agora eu vou passar para outros temas, porque nesse caso especificamente da área de segurança, o senhor foi um dos colaboradores do presidente eleito Jair Bolsonaro para pensar as medidas do programa de segurança dele. E o senhor tem alinhamento ali também na questão da redução da maioridade penal, que o senhor defende, a questão do desarmamento para ser revista, a questão dos saidões. Vocês se alinham em vários desses pontos na pauta de segurança. Sim. Quando a gente vai para a política, no entanto, durante a campanha houve aquele momento do desgaste em relação ao seu apoio ao governador de São Paulo, Márcio França, na campanha. Só é esse o desalinhamento com o presidente eleito ou vocês divergem em outros pontos? Não, em primeiro lugar, o presidente Jair Bolsonaro é um querido amigo que eu respeito demais, Não vamos concordar em todas as posições na vida. Nem dentro de casa acontece isso, amo minha mulher e meus filhos. Dependendo da pauta que você vai colocar, o pau quebra. E não seria diferente. Isso é democracia, doméstica, inclusive. Então, mas, por exemplo, nas pautas da segurança, o nosso pensamento é muito próximo e convergente. Até porque, pela nossa origem, nós vivemos... o terror, e somos solução para o terror que vive a sociedade. Então, quando nós estamos falando de medidas que possam ser mais duras para os criminosos, nós estamos falando em maior proteção para a população.
logicamente, vamos divergir em tantos outros pontos. E chega no momento hoje, quem a população escolheu como o presidente da República é o Jair Bolsonaro. Se chegar no momento de decisão, um posicionamento do Major Olímpio ou de segmento da bancada e a decisão do presidente, a população disse, vale a decisão do presidente. Em relação ainda a essa relação, o presidente eleito Jair Bolsonaro, ele está fazendo uma composição ministerial sem ser com indicações partidárias. Tem, inclusive, vários militares que estão na composição do governo dele. O Congresso está pronto para absorver essa nova forma de relação política entre Planalto e Congresso Nacional? Pergunto isso porque o senhor está dentro da Câmara dos Deputados e sabe como que vem funcionando ao longo dos anos. Olha, cada dia uma dor nesse processo. Está todo mundo aprendendo. Né? E eu vejo que, logicamente, que ocorrerão resistências. Né? Quando você vai mudar uma forma, olha, o uso do cachimbo já deixou a boca torta. Então, Bolsonaro sempre disse, não quero fazer nada no toma lá da cá. Né? Então, nós temos uma prática de 500 anos, quando chegaram aqui os portugueses, já começaram a fazer um escambo com os índios e fazer uma troca, da lá para cá. Sabe, o Pero vai de caminho na carta dele, já teria pedido um emprego para um genro. É uma cultura a ser mudada. Pois é. Né? E agora nós estamos tentando dizer, olha, gente, o que é melhor para o Brasil, a prática que foi realizada até então, ela acabou gerando todos esses desvios, todas essas perturbações, todo esse sofrimento para a população. Então, é uma readequação. A cada dia... Fácil não vai ser. Lógico. Lógico que não vai. Há as resistências de toda ordem. Mas... E vai ser um processo de adequação. A gente tem visto com muito bons olhos o posicionamento dos partidos, das lideranças, um empenho por uma coisa maior chamada Brasil. Uhum. O senhor usou um ditado popular aí de que o cachimbo deixa a boca torta. O senhor gosta muito, inclusive, de usar alguns ditados populares. Tem um que aí agora eu vou te perguntar, em qual situação o senhor usa quando diz assim, se não tem a cabra, não venda leite? Exatamente, porque quando nós estamos falando da lavagem de dinheiro, no Brasil tem muito isso. É bíblico lá quando diz, não dá para você vender leite sem você ter as cabras. Aqui nós temos fortunas e indivíduos que aparecem num espaço de tempo muito rápido, uma acumulação de bens e que é preciso ver a origem, normalmente lavagem de dinheiro. Seja do crime organizado, seja do colarinho branco, seja produto da sonegação criminosa, seja da corrupção. Então, agora a gente vê com muita expectativa até a colocação como ministro da Justiça de alguém que tem a credibilidade do Sérgio Moro, que tem a expertise que ele adquiriu ao longo de muitos anos, e agora no executivo e com segmentos de governo que possam ser facilitadores para se investigar com profundidade a lavagem de dinheiro, essas coisas todas que vêm acontecendo e financiando o crime. Porque é isso mesmo, a gente acaba ficando num enfrentamento. Nós, pela polícia, lá com um pequeno traficante, ou muitas vezes com alguns líderes, e nos grandes escritórios, nas grandes mansões, está sendo lavado o dinheiro e onde se tem a liderança disso. Nós vamos enfrentar o criminoso com o fuzil nas mãos, mas nós vamos buscar o chefe dele que está lavando dinheiro. A gente só tem mais 3 minutinhos de programa. Opa. Vou tentar correr aqui, Major Olímpio. Em relação à sua trajetória política, o senhor já passou por outros partidos, foi do PDT, foi do PV. O senhor chegou a ser cotado, inclusive, na época que estava no PDT, para ser vice do candidato do PT em São Paulo, Aloysio Mercadante. Hoje, como é a sua relação com a esquerda? Olha, eu sempre fui de direita. Quando eu estive no PDT, a direção do PDT me recebeu, me respeitou, até o momento em que eu vim ser deputado federal e queriam exatamente fazer um enquadramento do partido em relação à redução da maioridade penal, que eu defendo, e eram contrários ao impeachment da Dilma Rousseff. Naquele momento, lá atrás, quando chegaram a ventilar de eu ser um candidato a vice, nunca
essa possibilidade se concretizaria, até porque o PT jamais iria aceitar ter um militar numa chapa majoritária. Então, isso nunca... É que naquele momento o PDT em São Paulo era tão pequeno que o único quadro com um pouquinho mais de expressão era eu, deputado estadual. Tanto que no momento que se fechou uma aliança, foram buscar um ex-vereador na cidade de Araraquara para ser o vice pelo PDT. Ali era o casamento impossível. Não tinha como. Mas a sua articulação com os demais, é uma pessoa que conversa com todos. De uma forma geral, o senhor conversa ali dentro do Congresso. Eu tenho respeito por todo mundo que está atuando e verdadeiramente põe a cara a tapa para fazer a boa política no Brasil. E eu tenho certeza absoluta que o que pode se chamar de oposição vai ser tratado com muito respeito e consideração dentro do governo Bolsonaro. E o que eu puder fazer com a minha pouca experiência, mais no campo policial e menos no campo político, mas o que eu puder contribuir para poder agregar e não ser um mecanismo de dividir a sociedade, nós e eles, essa segregação que acabou acontecendo, esse ímpeto que muitas vezes as pessoas, porque vem alguém com a bandeira de um partido político, entendem como se estivesse enxergando marginais, oponentes. Inimigos, né? De forma nenhuma. Isso cacifa o senhor agora em 30 segundos. Isso cacifa o senhor ali para talvez pleitear a liderança do partido no Senado, ou a liderança do governo, ou até mesmo, quem sabe, conversar para a presidência do Senado Federal. Em 20 segundos, interessa alguma dessas funções? Eu me preparei a vida toda para todas as condições. Quando quis ser senador, eu me sinto preparado para um dia, ou talvez agora, dirigir a casa, ser líder de partido, ser líder do governo. Simplesmente uma coisa, não sou eu quem vai definir isso. Eu nem me insiro, fico de oferecido, também não me omito. Se houver um entendimento que eu possa ser alguém para auxiliar nesse processo, muito bem. Se não, a única certeza que eu tenho, eu serei um dos 81 votos de senador. Senador eleito, deputado federal Major Olímpio, muito obrigada por essa entrevista. Viu? Um prazer conversar com o senhor. Eu agradeço.